descobriram o seguinte, o caso de arapongagem. Tiago, o que é arapongagem? Arapongagem é quando você começa a investigar uma pessoa ilegalmente para tentar achar algo contra ela. Por quê? Pode ser para depois chantagear a pessoa, ou depois para tentar tirá-la do seu caminho, seja prendendo, seja processando, ou seja fazendo lawfare, né? Inúmeros processos só para atrapalhar a vida da pessoa, ou para qualquer outro motivo. Enfim, o Bolsonaro, durante uma boa época, ele culpou o COAF. COAF é quem fez os relatórios contra o Conselho de Atividades Financeiras, fez os relatórios contra o Flávio Bolsonaro, que começaram a investigação das rachadinhas. E o Bolsonaro chegou a acusar o COAF de arapongagem. O Bolsonaro usou a ABIN, que pertencia ao GSI do General Heleno, para fazer uma investigação paralela, ilegal, para tentar provar que o Flávio Bolsonaro tinha sido vítima disso, de que alguém no COAF acessou os dados do Flávio de propósito para tentar achar algo errado contra ele, e no caso achou, né? A parte de que achar algo errado, o bolsonarismo não discute. Discuta como achar algo errado. Pois bem, é uma coisa que acontece desde lá os anos 30, não sei antes na história, mas os anos 30, acontece no nazifascismo. Eles apontam nos outros o que eles fazem. Que aí se você estiver focado nos outros, você não vê eles, que eles estão fazendo aquilo. Quem estava fazendo a arapongagem? Bolsonaro. Descobre-se agora que no começo do governo Bolsonaro, isso 2019, um funcionário da Receita Federal, ele foi deslocado de Cuiabá, ele trabalhava em Cuiabá, para Brasília, e ele ficou pouco tempo em Brasília. Ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Investigar desafetos do Bolsonaro. Pois bem, o nome do servidor é Ricardo Pereira Feitosa. Ele era coordenador geral de pesquisa e investigação da Receita. Aí ele foi transferido para Brasília, e aí nos dias 10, 16 e 18 de julho de 2019, ou seja, bem pouco tempo depois, semanas depois que ele foi transferido para Brasília, ele acessou os dados do Paulo Marinho, do Gustavo Bebiano e do Eduardo Gussen. Mas você está falando, Thiago, peraí, quem são esses? Paulo Marinho é um empresário, inclusive ele teve um encontro dele com a filha dele, que é uma cantora famosa, Júlia B. O namorado da filha dele, ele é sobrinho neto do John Kennedy, da família Kennedy, com o Lula. Ele teve um encontro com o Lula e no dia da eleição do Lula, quando o Lula foi eleito, ele publicou uma foto com o Bebiano, que era o melhor amigo dele, dizendo, cumprimos a nossa penitência, missão cumprida, derrubaram o Bolsonaro. Tá. Paulo Marinho, ele emprestou a mansão dele para ser o quartel-general da campanha do Bolsonaro em 2018. Então, o gabinete do ódio operava dentro da mansão do Paulo Marinho. O Paulo Marinho deu uma entrevista para Andréa Sadi, do Globo News, em 2019, exatamente nessa época em que estavam quebrando os sigilos deles. E eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso. Olha, faz quase 4 anos, eu lembro do vídeo que eu fiz. Em que eu mostrava, acho que foi a primeira ou a segunda vez que eu mostrei do meu celular alguma coisa. Eu mostrei assim, não lembro, o Paulo Marinho junto com a Andréa Sadi, e ela perguntava, então vocês faziam o que aqui na sua casa? Aí ele mostrava ali a sala, essa sala aqui ficavam vários computadores, 24 horas por dia, tal. A gente disseminava conteúdo contra a campanha do Haddad e a favor do Bolsonaro. Aí a Andréa Sadi fala, até fake news? Ele fala, até fake news. Se era bom para o Bolsonaro, a gente não questionava, a gente não perdia tempo vendo se era real ou não. A gente disseminava e saía soltando nos grupos de WhatsApp. E ali naquela entrevista ele explicava um pouquinho de como funcionava o gabinete do ódio. Um esquema bem antigo que até hoje a esquerda não conseguiu replicar. Eu fico pasmo com isso. Tá, aí olha só. O Paulo Marinho, ele abandonou o Bolsonaro. Tanto é que ele estava ali 6 meses depois admitindo fake news. Ele abandonou o Bolsonaro por quê? Porque ele tinha a promessa de que ele seria ministro e o Gustavo Bebiano, melhor amigo dele, que era coordenador da campanha do Bolsonaro. E por que o Bebiano era coordenador da campanha do Bolsonaro? 1, ele era dirigente do PSL. 2, melhor amigo do Paulo Marinho, que é quem estava cedendo a mansão ali para ser o QG da campanha. Até eu não gosto nem para ser o comitê da campanha. Vamos parar de usar gíria bolsominion, gíria de milico, QG, quartel-general, um negócio chato. Pois é. Ali era o comitê da campanha. Então, o Bebiano seria ministro da Justiça do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro traiu o Bebiano e depois ficou-se sabendo que era uma coisa já premeditada e indicou o Sérgio Moro. O Bebiano ficou sem cargo, ele ficou num cargo bem abaixo. Bebiano também saiu do bolsonarismo, ele e Paulo Marinho passaram a ser amigos do Dória. Tá, então esse funcionário da Receita, bolsominion, foi transferido a Brasília única e exclusivamente, é o que tudo dá a indicar, para que ele fizesse uma investigação nos dados do Paulo Marinho e do Bebiano. Ele também investigou a esposa do Paulo Marinho e empresas que o Paulo Marinho ou a esposa dele são sócios. Ele estava investigando tudo, estava fazendo uma devassa na vida do Paulo Marinho, que é um empresário muito rico. E do Bebiano. E também fez uma devassa na vida do Eduardo Gussen. Você está falando, Thiago, quem é Eduardo Gussen?
Eduardo Gussen era o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Eduardo Gussen foi o procurador que começou a ir para cima do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Então, olha só, tudo aquilo que o Bolsonaro acusava a oposição de fazer no caso das rachadinhas, que era, olha, estavam perseguindo o Flávio, fizeram arapongagem, estavam fazendo uma devassa na vida dele para achar alguma coisinha errada, para fazer uma investigação e tirá-lo da vida política. Tudo aquilo, além, não apenas era mentira, como o Bolsonaro fez contra o procurador que pegou o Flávio. O Eduardo Gussen também era procurador. No pouco tempo em que o caso Marielle começou a avançar, o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro era o Eduardo Gussen. Era isso. Então ele também teve a vida, fizeram uma devassa na vida dele nesses dias aí de 2019. Muito provavelmente não acharam nada. E eu vou te falar por que eu, Thiago, creio que não acharam nada contra os três. Esses são três que a gente já sabe que fizeram uma devassa na vida deles. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza absoluta que o governo Bolsonaro fez devassa na vida. Lembra da lista lá dos 42 detratores? Tinha lá o Felipe Neto, tava o José do Portal do José, tinha vários influenciadores. Tenho certeza que fizeram uma devassa na vida deles. Fizeram devassa na minha vida, porque o próprio Carlos Bolsonaro publicamente no Twitter falou para a Polícia Federal fazer isso comigo. Tenho certeza que fizeram com pessoas ligadas ao Lula. Tenho certeza. Gente assim em torno do Lula. Eu não tenho dúvidas. Isso será descoberto já já. Descobrimos esses três aí. 2 desafetos e um que estava investigando o filho do Bolsonaro e um assassinato que você não consegue falar desse assassinato. É impossível falar do assassinato sem você lembrar da família Bolsonaro. Estranho, né? Muito estranho. Pois bem, chegou nas mãos do Haddad. O Haddad o documento está na mesa do Haddad. Nesse exato momento, eu estou aqui numa mesa, e a mesa do Haddad tem um documento, que não está na minha, que é o documento da investigação contra esse servidor. Tem a recomendação de demissão dele e de encaminhamento dos autos para o Ministério Público Federal. Por quê? Porque se ele cometeu arapongagem, isso é crime. Outra coisa, se provar que ele vazou os dados para alguém... Se ele vazou os dados para alguém... São 4 anos de prisão por cada um dos crimes. Quer dizer, estão falando de 12 anos de prisão pro senhor aí. Mas se provar que ele vazou os dados para alguém porque alguém pediu para ele investigar essas 3 pessoas, porque eu vou falar, o que o senhor Ricardo Feitosa, que eu nunca ouvi falar, que é um servidor da Receita Federal, tem contra o procurador-geral, ex-procurador agora, geral de Justiça do Rio de Janeiro? Nada. O que o senhor Ricardo Feitosa, lá de Cuiabá, tem contra o Paulo Marinho do Rio de Janeiro? Nada. Contra o Bebiano? Nada. Então alguém mandou ele investigar essas 3 pessoas. Ele fazer a devassa na vida dessas 3 pessoas. Correto? Concorda comigo? Se a gente está concordando, vamos seguindo aí. Se alguém mandou, vai ser investigado, ele vai ser interrogado, tudo mais, tudo mais. Aí vai ter 2 opções aí o senhor Ricardo Feitosa nos próximos meses. A primeira, você vai preso sozinho. Ó que bom. A segunda, você diz quem mandou você investigar 3 pessoas que você não conhecia, que você provavelmente nunca tinha escutado falar o nome, a não ser por noticiário aí do Bebiano que era ministro, e que você resolveu investigar do nada. Diga quem são. Ele dizendo, eu vou falar, quem você acha que mandou investigar os desafetos do Bolsonaro e o procurador que estava investigando o caso Marielle. Ele não estava investigando diretamente, ele era o chefe da procuradoria. Pior ainda. Que estava mandando investigar o caso Marielle e o caso Flávio Bolsonaro. Quem você acha que mandou investigar esses caras? Pra quê? Pra tentar achar um errinho na vida deles, pra fazer chantagem. É isso que se faz. Eu vou te explicar uma coisa. Muita gente não entende isso que eu tenho que abrir a sua cabeça. Muitas das chantagens que são feitas no meio político não são chantagens com dinheiro, não são, não sei quem se vendeu. Eu vejo muita gente falando, juíza tal, ministro das STF, não sei quem, se vendeu, ganhou quanto, tá levando quanto. Não. Muitas vezes você vê aí umas decisões que você não entende, você vê político mudar de lado e você não entende. Isso aconteceu muito durante a Lava Jato, gente mudando de lado e abandonando a esquerda e indo pro lado dos fascistas, e você não entendia. Alguns, obviamente, oportunizam, mas outros não. Muita gente, são feitas investigações, detetives e tudo mais, acha alguma coisa e começa a chantagear a pessoa, para que a pessoa mude de lado ou para que a pessoa fique mais branda. É isso acontece muito, muito, muito. E o Alexandre de Moraes indo pra cima. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!